Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo ótimo. Vamos para mais um vídeo no meu canal, tá bom, gente? E hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês sobre insuficiência do istmo cervical. Como prometido, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia falar sobre isso, né? Que foi o que causou as minhas perdas gestacionais. E eu vou estar explicando para vocês tudo direitinho o que é, se tem tratamento, quais são as causas, tá bom? Então, se você não quer perder, vem comigo! Então, gente, eu falei pra vocês no outro vídeo, né? Foi o vídeo da homenagemzinha pras minhas filhas. Eu vou até deixar o card aqui se vocês, quem não viu, ver depois. Eu falei que eu ia falar sobre a insuficiência do istmo cervical, que foi o que causou as minhas perdas gestacionais, que foi, né, o que causou todo esse transtorno na minha vida. Muitas mulheres não sabem o que é, não tem nem noção do que seja. Eu também não sabia. E eu tenho certeza que se eu soubesse, gente, que se alguém tivesse me explicado, algum médico tivesse me falado, tivesse tocado no assunto comigo, minhas filhas não teriam ido embora, minhas filhas estariam aqui comigo. Tem muitas mulheres que perdem seus bebês sem saber de nada. A gente luta sem saber com o que, né? Então, gente, eu vou estar lendo aqui um pouquinho pra vocês. Eu peguei fiz uma Wikipédia, né, no Google, e aí eu vou estar lendo pra vocês por cima, só para vocês entenderem mais ou menos o que é. E também vou estar falando sobre o meu relato, o que aconteceu comigo, tá bom? Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, gente, mas por favor, assista até o final. Pode salvar uma vida, pode salvar a vida de um bebê. Às vezes você tem uma vizinha, uma amiga, uma prima que tem várias perdas e não sabe o motivo. Então isso pode ser a causa. Eu também não sabia, gente. Infelizmente, é uma doença silenciosa que quando você vai perceber, já tá no finalzinho, já tá... sabe, assim, já não dá mais pra fazer nada, tá bom, gente? Então eu vou ler aqui pra vocês por cima o que é AIC e logo em seguida eu vou dar o meu relato. Eu vou ler aqui, eu vou ficar de cabeça baixa porque eu tô lendo, tá? Gente, insuficiência do istmo cervical ou incompetência do istmo cervical. É a condição médica em que o colo uterino reduz de tamanho e se dilata antes do fim da gravidez, geralmente durante o segundo trimestre. Pode ser causado por defeitos anatômicos ou lesões locais. Afeta cerca de 1% das mulheres. Gente, eu acho incrível. Aqui tá falando que só afeta cerca de 1% das mulheres, mas assim, tantas mulheres que passam pela mesma coisa. Depois que eu descobri o que era IC e o que eu tinha, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Gente, tantas mulheres, tantas mãezinhas que sonharam com seus bebezinhos, sabe? E por uma doença não puderam ter. Então, gente, assim, vamos falar sobre a IC. Se você conhece alguém que tá grávida, que já teve outras perdas, fala com ela pra ela conversar com o médico dela sobre o assunto. Pode salvar a vida de um bebê. Gente, aí eu vou estar falando pra vocês aqui quais são as causas, tá? As causas de incompetência podem ser dois tipos, congênitas ou adquirida. As causas congênitas são aquelas que levam a uma má formação do canal. Geralmente as congênitas é aquelas mulheres que já nasceram com ela. No meu caso, eu fui congênita, eu já nasci com ela e é uma coisa que veio da barriga da minha mãe, já veio do útero, então eu já nasci com ela. E as adquiridas são aquelas que, tipo assim, geralmente mulheres que já tiveram mais de 2 gravidez até o final. Às vezes a parede do útero fica mais fraquinha, mais fininha, por conta de tantas gravidez repetidas, aí você acaba tendo ela. Não é que todas as mulheres vai ter, pode ser que algumas tenham, às vezes teve um parto prematuro, teve um parto forçado, e aí acaba fazendo isso porque a parede do útero fica fina, né, fica fraca. Aí você leva a perdas gestacionais a partir da 16ª semana. Geralmente é quando o bebezinho começa a pegar peso, quando ele começa a se desenvolver melhor, que é do segundo trimestre em diante, né? Cadê? Sinais e sintomas. Geralmente não causa sintomas antes do parto prematuro. Logo, o diagnóstico quase sempre só é feito após uma ou mais partos prematuros ou abortos sem motivos aparentes. Pode causar pequeno sangramento e sensações de pressão. O cérvix apagado pode ser visto em uma coloscopia a partir da 15ª semana, gente. Então é importante a mulher saber sobre a IC, porque tipo quando eu engravidar novamente, eu já vou levar o meu histórico pro meu ginecologista, né, pro meu ginecologista obstétrico. Eu vou levar para ele todo o meu histórico, que eu já tive 2 perdas gestacionais, tal. Então, ele já vai me acompanhar desde a primeira consulta, ele já vai mandar eu fazer uma ultrassom transvaginal para saber qual é a espessura do meu colo do útero. Porque aí, se a espessura estiver muito fininha, ele já vai pedir para mim fazer a cerclagem, que eu vou ler aqui, é um procedimento que a gente tem que fazer
para poder segurar o bebê. Então, eu vou terminar de ler aqui para vocês entenderem melhor. Cadê? Com a ultrassonografia transvaginal, a partir da 15ª semana, a incompetência cervical pode ser definida como comprimento cervical inferior a 25 milímetros antes da 24ª semana de gestação. Quanto menor o milímetro do seu útero, maior o risco de parto prematuro. Quais são os tratamentos? As medidas de precaução geralmente são repouso moderado ou absoluto, depende do que o médico te falar. Cerclagem, que é o procedimento cirúrgico que a mulher tem que fazer durante a 12ª a 14ª semana, ou a cerclagem de emergência, que é quando a mulher só descobre lá pela 20ª semana, aí ela faz a cerclagem de emergência. Geralmente dá tempo, tem mulheres que não dá, no meu caso não deu tempo. Então, é feito um procedimento cirúrgico, onde a mulher leva uns 2 a 3 pontinhos no colo do útero para poder segurar, né, para poder fazer uma barreira para o bebê não descer, porque o colo do útero ele vai ficando fininho, fininho, e aí ele vai se dilatando. Com essa cerclagem ele vai dar um ponto e ele vai conseguir segurar o peso do bebê, entendeu? Então, tem que ter repouso moderado absoluto, depende do que o médico te orientar, a cerclagem e medicamentos inibidores de contração e também o corticoide, que é para poder fortalecer o pulmãozinho do bebê. Se caso ele nascer de 33 semanas, de 34 semanas, ele vai conseguir sobreviver sozinho porque o pulmãozinho dele já tá forte. Geralmente a cerclagem, gente, ela é feita com anestesia, é tudo certinho, a mulher não sente dor, tipo assim, sente depois porque querendo ou não mexeu, foi uma cirurgia. Só que aí você faz a cerclagem, toma os medicamentos tudo direitinho e repouso, e sempre o médico vai estar te pedindo uma ultrassom para saber se o colo do útero afinou ou não, se tá dando certo. Geralmente dá super certo. Eu pesquisei várias mulheres que tiveram várias perdas e depois descobriram que tinha IC, fizeram a cerclagem, já tem seus bebezinhos. Então, assim, gente, não vamos desanimar pra quem tem a IC, não é um bicho de 7 cabeças. Infelizmente é muito preocupante, mas assim, tem tratamento, o tratamento certinho, não é um tratamento feito antes da gravidez, só pode ser feito durante a gravidez, tá bom? E, gente, vocês podem também usar o pessário. O que é o pessário? É um anel que é colocado no útero, que é justamente também para prender o bebê não abrir a parede do útero. Então, esse pessário também ajuda a segurar o bebê. A cerclagem, eu vou falar sobre a cerclagem mais um pouquinho. É uma cirurgia para manter o cérvix fechado. É associada à utilização de progesterona tópica como medida preventiva. Nas mulheres, histórias prévias de competência cervical ou em caso de pacientes em urgência com cervicodilatação, na ausência de contraindicações. O relato isolando de largura cervical inferior a 25 milímetros não é considerado critério absoluto para a realização desse procedimento. Cerclagem é como uma costura em volta do colo uterino antes da 13ª semana de gestação, com um ou mais pontos, dependendo de como o médico falar. Não é uma técnica 100% garantida, mas mesmo assim consegue aumentar a chance de uma gravidez com sucesso. Se a gente tem alguma coisa para ajudar a gente, então a gente vai atrás, né, gente? Não é 100% garantido, mas várias mulheres já fizeram e conseguiram ter seus bebezinhos, conseguiram ter seus arco-íris, né? É feita com anestesia local ou radial e na maioria das vezes não há necessidade de internação. A linha utilizada é, em sua maioria, a mesma usada em cardiologia. Além disso, existem diversas técnicas de cerclagem ou ainda circlagem, como é escrito em alguns livros. Então, gente, tipo, sabe, é uma cirurgia que você tem que fazer entre a 12ª a 14ª semana de gestação, ficar de repouso absoluto, usar medicamentos como ultrageston, medicamentos que possa ajudar o útero a não se dilatar e fazer ultrassom todo mês para saber se o colo do útero tá certinho e ter um bom acompanhamento com o médico. Isso vai te ajudar bastante. E assim, gente, é que não expliquei para vocês, eu expliquei mais ou menos por cima, para vocês entenderem mais ou menos o que é. Então, a insuficiência do istmo cervical é quando o seu útero ele não suporta o peso do bebê e se dilata. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o relato das minhas perdas. Em 2014, gente, eu engravidei. Eu tinha 21 anos, eu engravidei da minha primeira filha, a Sara. E aí eu consegui levar minha gestação até a
o quarto mês. E, gente, eu não sabia de nada. Eu ainda tive alguns sangramentos. Ia pro hospital, chegava lá, eles só me davam medicamento e mandavam eu ir pra casa. Eles nunca me pediram pra medir o colo do meu útero, pra saber se era fino, se não era. Então, gente, acabou que com 4 meses de gestação, eu tava na minha casa, eu trabalhava, eu era vendedora na época. E eu lembro que no dia que eu perdi ela, gente, eu trabalhei muito, muito, muito. Era um dia de venda lá, de vendas boas. E acabou que eu me esforcei bastante. Quando eu cheguei em casa, eu já cheguei sentindo um pouquinho de dor. Só que eu falei, não, qualquer coisa, se eu estiver sentindo muita dor amanhã, eu vou no médico. Era um dia de sábado, né? E eu falei que eu ia no domingo no médico. Só que acabou não dando tempo. Na madrugada do sábado pro domingo, eu passei mal. Eu comecei a passar muito, sentir dores, né? E aí, quando eu fui ver, a minha bolsa estourou. Aí a gente chamou a ambulância e quando a ambulância chegou lá que me levaram pro hospital, gente, já era tarde, né? Eu já tinha perdido todo o líquido amniótico e minha bebezinha ainda tava viva, só que não tinha mais o que fazer, porque ela era muito pequenininha, não tinha como fazer uma cirurgia, uma cesárea de emergência, porque ela era muito pequenininha, ela não ia conseguir sobreviver, não tinha como me dar um remédio pra tentar segurar ela lá dentro, porque todo o líquido já tinha ido embora, e o médico simplesmente olhou pra minha cara e falou que era pra mim esperar ela morrer pra poder tirar, gente. Eles não estão nem aí, sabe? Não é com eles, né? Não é a filha deles, não é a mulher deles que tá passando por isso. Então eles não estão nem aí. E aí aconteceu isso, ninguém me explicou nada, fui pra casa de colo vazio, peito cheio, uma imensa dor na alma e acabou. Tudo bem, passou, a gente sofreu muito até hoje. E aí, gente, quando foi em 2019, eu engravidei novamente. Nossa, dessa vez eu achava que ia ser diferente. Pra mim, que a primeira vez foi porque, sei lá, ocorreu alguma coisinha com ela e que na segunda gravidez ia ser diferente. Nossa, a gente ficou muito feliz, eu e meu esposo. Começamos a planejar um monte de coisa. Só que aí, gente, eu tive outro sangramento. Fui pro hospital, lá eles fizeram exames, um monte de coisa. Disse que a bebê tava ótima e só me deu repouso. Beleza, fiz o repouso. Só que aí, gente, quando eu vim morar com os meus sogros e na casa deles tem escada. Pra quem tem a IC, escada é um perigo, não pode, é repouso absoluto. Só que eu não sabia de nada, eu não sabia nem o que era IC, ninguém nunca tinha me explicado nada. Tudo bem, vim a perder também. Com 5 meses de gravidez, eu comecei a passar mal dentro de casa, eu comecei a sentir uma pressão na barriga e dessa vez foi diferente, porque da Sarinha minha bolsa estourou. Da Rebeca não estourou. E eu comecei a sentir muita dor, muita contração. A gente foi pro hospital. O hospital é mais ou menos 5 minutos aqui da minha casa, é bem pertinho. Chegando lá, gente, a médica foi me examinar, ela já disse que eu tava com 5 centímetros de dilatação. Não tinha nem meia hora que eu tava sentindo dor, não tinha nem meia hora que eu tinha começado a sentir muita dor. Eu já tava com 5 centímetros de dilatação. Pra quem já é mamãe sabe que pra você dilatar 1 centímetro é muito difícil. Imagina você dilatar 5 centímetros em meia hora. Então é muito rápido, é muito rápido. Quando você vai perceber, já dilatou, você já tá perdendo o bebê. Quando eu cheguei lá, gente, aí a doutora estourou a minha bolsa pra poder ver se amenizava a minha dor. Aí quando a bolsa estourou, que amenizou um pouquinho, ela começou a me explicar. Ela perguntou se eu já tinha tido caso de aborto. Eu expliquei tudo pra ela, que sim, né? Com quantos meses tinha sido. E aí ela me explicou que eu tinha IC, que tinha tratamento, o que era, né? Me explicou tudo direitinho. Gente, ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque se ela não tivesse me explicado, seria mais uma perda que eu teria sem saber de nada, sem saber pra que rumo foi. Então, assim, ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida pra me explicar tudo direitinho, pra me falar, né, o que eu tinha. E aí isso me ajudou bastante. Agora eu sei o que eu tenho. Aí agora eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, ela me deu uma cartinha, gente, falando, né, que eu tinha IC, que eu já tinha tido duas perdas, né, que no caso eles falam aborto, porque não chegou à 24ª semana, então é aborto. Da 24ª semana pra lá já é parto prematuro. Aí eles falaram que eu tive 2 abortos, me deu uma cartinha de recomendação pra toda vez que eu engravidar eu levar pro meu ginecologista obstétrica e ele vai me encaminhar pro... Gente, como eu falei pra vocês, aí então eles vão me encaminhar pro pré-natal de alto risco e aí sim, gente, eu vou ter todo o meu acompanhamento, sabe? Eu vou ser bem acompanhada com 3 meses de gravidez, eu vou fazer a cerclagem, vou usar os medicamentos que ele vai me passar. E se Deus quiser, eu vou conseguir ter o meu bebezinho. É uma coisa assim que até me emociona de falar, gente. Porque quem já perdeu o bebê sabe o quanto que é ruim, sabe? Você sair do hospital com o braço vazio, só sentindo dores, tanto na carne quanto na alma, né? Porque é muito ruim. E eu sonho sim de um dia sair da maternidade com o meu bebezinho. Se Deus quiser, vocês vão verem tudo.
sabe, assim, tudo, vocês vão acompanhar tudo. Vocês vão acompanhar desde quando eu falar assim, ai, tô grávida, até no dia que Deus abençoar e eu trazer meu bebezinho pra casa, gente. Eu sonho com esse dia. Eu tenho certeza que muitas mulheres que já passaram por perdas também sonham. E eu sei que Deus, ele é fiel pra nos ajudar, gente. E quem tem promessa de Deus sabe que as promessas de Deus não falham. Então eu confio muito no que Deus falou. E eu sei que não é aí ser, não é nada que vai me impedir de ter o meu bebezinho. Porque Deus, ele é maior do que tudo isso. Graças a Deus, Deus deixou os médicos na terra pra nos ajudar. E graças a Deus, Deus colocou uma boa médica no meu caminho e ela me ajudou, ela me explicou tudo, ela me deu essa carta de recomendação. Então, gente, agora eu adiei um pouquinho esse sonho, mas eu penso sim, daqui uns 2 anos ter o meu bebezinho e eu sei que vai dar tudo certo. Então, gente, me desculpe, me perdoe o vídeo ter ficado muito grande, mas eu tinha que explicar pra vocês direitinho, eu tinha que falar pra vocês, né, certinho o que que era, pra vocês poderem entender mais ou menos o que que é. Depois vocês pesquisem direitinho, com mais calma, vocês vão ler, vocês vão entender melhor. Gente, eu peço pra vocês que ainda não foi inscrito no canal, gente, se inscreva, deixa o joinha de vocês, aperta o sininho de notificações para quando eu postar vídeo novo, o YouTube sempre avisar para vocês, tá bom? Me ajudem a crescer o canal, para outras pessoas também saberem o que é IC, para outras mamães também saberem e conseguirem salvar os seus bebezinhos, tá bom, gente? Então é isso, me perdoe o vídeo muito grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.